Já imaginou mudar de vida sem precisar mudar de endereço? Parece mágica, né? Mas não é. Construir sua própria prosperidade é totalmente possível e eu vou te mostrar como. A gente se paralisa tanto por insegurança, né? Quantas vezes você já se pegou pensando, não consigo, isso não é para mim, nem sei por onde começar. Eu já me senti assim, atolado na lama do e se. A verdade é que a mágica acontece quando você simplesmente começa a andar sem esperar o tapete vermelho. Confiança não vem antes, ela surge no caminho. É um paradoxo, mas funciona assim. A ação gera a confiança, não o contrário. Quando li Pense e Enriqueça, eu era um desastre financeiro. Duvidava até de minha própria sombra. Mas algo naquele livro, a firmeza daquela ideia me convenceu a dar o primeiro passo. Pensei, se esse cara acredita, pelo menos eu posso tentar. Naquela época, a situação era crítica. O tanque do meu carro quase sempre ia no sufoco, com $2, só para não me deixar na mão. Devia para todo mundo, e o pior achava normal. Já se viu nessa situação de tudo bem, é assim mesmo, se conformando com a mediocridade, pensando todo mundo vive assim? Mas vamos combinar. Você nasceu para viver só no pelo menos? Muita gente vive no automático. Acorda, café, trânsito, trabalho, volta, janta, dorme, esperando que a vida mude por mágica. Mas transformação não começa com superpoderes. Começa com uma decisão. Uma decisão minúscula, quase insignificante, de agir mesmo com medo. Comecei lavando o chão de um escritório por uma mixaria, $15. Pouco era, mas era mais do que eu tinha antes. Aí lavei 2 escritórios, depois 4, depois 7, e o que aconteceu? Comecei a acreditar em mim. Cada pequeno passo provava que eu era capaz de criar algo. Não era só repetir frases positivas de autoajuda, era agir, mesmo tremendo nas bases. Segurança não vem antes, ela é consequência da ação. Quando você age, mesmo com medo, manda uma mensagem poderosa para o seu cérebro. Eu consigo, eu estou no comando. É construir tijolo por tijolo, devagar e com suor. Não é fácil, mas é real, e constrói uma confiança à prova de bomba. Um detalhe importante, ninguém tem motivação o tempo todo. Mas motivação não move montanhas. Disciplina, sim, é a decisão de agir mesmo sem vontade. Hoje, a gente é bombardeado por vídeos motivacionais, mas falta a parte principal, a execução. Quantas ideias brilhantes morrem na gaveta? O problema não é falta de talento, é a paralisia da insegurança, esperando a hora perfeita, que nunca chega. O segredo: não precisa acreditar que vai conseguir, apenas que vai tentar de novo. Não queria milhões, queria escapar da pobreza. Cada passo me dava força. A maioria das pessoas erra tentando mudar tudo de uma vez. Isso assusta e trava tudo. Comece com um gesto pequeno, algo que você pode fazer agora. Não precisa largar o emprego, mudar de cidade, investir o fundo de garantia. Leia um livro, escreva uma meta, lave um chão. Mas haja, agindo, sua mente te vê como alguém que faz, e isso muda tudo. Confiança não é herança genética, é construção. Pare de esperar a coragem chegar e simplesmente vá. Muitas pessoas têm uma visão deturpada de si mesmas, sem nem perceber. Acreditam em um programa mental oculto, ditando o que é possível ou não. Esse programa é o paradigma, que controla tudo: renda, comportamento, resultados, decisões, até o que você acha que merece. O pior, ele foi instalado na infância, antes mesmo de você entender o que era dinheiro ou sucesso. Eu cresci numa cabana no Canadá, em época de guerra, escassez e medo. Meus pais não tinham dinheiro, não por falta de vontade, mas porque haviam sido programados para a escassez. E eu absorvi tudo. Como seus pais lidavam com dinheiro? Reclamavam? Diziam que dinheiro não cai do céu. Cada frase dessas foi gravada no seu subconsciente.
Seu paradigma se formou como um mapa interno, desenhado não por você, mas por pessoas que muitas vezes viviam na mesma situação de escassez. Já se sabotou depois de uma conquista? Gastando demais, perdendo oportunidades, achando que não merece? Não é azar, é a sua autoimagem te puxando de volta para a zona de conforto da escassez. Aconteceu comigo. Ganhava muito, mas me comportava como quem vive no sufoco. Gastava tudo, como se tivesse medo de prosperar. Por quê? Porque dentro de mim ainda morava o rapaz pobre, envergonhado de pedir $2 emprestados. Conhece alguém que ganha bem, mas vive no vermelho? Com talento, mas nunca termina nada? Começa com tudo e se sabota? Isso é paradigma em ação. Não importa quantos cursos faça, quantos livros leia, você não vai ultrapassar o limite que sua autoimagem permite. As escolas nos enchem de informações, mas não nos ensinam a mudar a programação interna. Por isso, tanta gente inteligente tem resultados medíocres, sabe o que fazer, mas não faz. Já sentiu aquela angústia, sabendo que nasceu para mais, mas se sentindo preso? É seu paradigma te puxando para baixo. Se não mudar o seu paradigma, nada muda. Pode trocar de emprego, de cidade, de relacionamento, mas carregará o mesmo programa, criando os mesmos resultados em outro lugar. O primeiro passo para transformar sua confiança, renda e liberdade é conhecer seu programa interno. Observar suas crenças, questionar sua linguagem, rever suas decisões. Já se perguntou por que repete os mesmos erros, mesmo jurando mudar? É porque sua autoimagem não mudou. Ela sempre vence, te jogando de volta para o nível que você acredita merecer. Mentira para si mesmo não funciona. A mudança não vem de frases motivacionais, mas de uma reprogramação profunda e repetida. Tudo o que ensino gira em torno disso, porque eu vivi na pele. É inútil lutar contra seus próprios medos se sua identidade interna não se transformar. Quer mudar de verdade? Pare de buscar respostas externas. Comece a reconstruir sua autoimagem, a imagem de alguém que merece mais, que cria mais, que vive mais. Você nasceu rico, mas foi ensinado a viver na pobreza. Desfaça esse engano. O mundo externo é um reflexo do seu mundo interno. Se não muda o reflexo, repete padrões. A vida fica cíclica. Acha que tem algo de errado com você? Não tem. O errado é como você aprendeu a se ver e o que você acha possível para você. Quando comecei a ganhar mais, me sentia inseguro, desorganizado. Não entendia como era possível, estava vencendo, mas por dentro ainda era aquele cara que fracassava. Mesmo ganhando mais, perdia tudo. O externo não sustenta o interno. Pode mudar de emprego, casa, parceiro, mas se sua mente estiver programada para a escassez, ela vai recriar a escassez. Seu subconsciente é um terreno fértil. Aceita qualquer semente que você plantar, sem diferenciar o real do imaginário. Se repete imagens de medo, fracasso, escassez, ele acredita. Se repete imagens de prosperidade, amor, confiança, ele também acredita. Como você reage a uma conta inesperada, a um elogio, a uma oportunidade? Essas reações são automáticas, vindas do seu programa interno. Não são lógicas, são emocionais. E o que comanda sua vida não é a lógica, é a emoção. Um estudo mostrou que decisões financeiras estão mais ligadas ao que as pessoas sentem sobre dinheiro do que ao que sabem. Não importa se você entende de investimentos, se você se sente desconfortável com a riqueza, vai sabotar tudo. Eu tinha começado a mudar por fora, mas não o meu sistema emocional interno. Imaginação com emoção. Seu subconsciente precisa de imagens nítidas, e quanto mais emoção, mais forte o impacto. Muita gente imagina facilmente um futuro ruim, sente o medo, mas quando se pensa no futuro ideal, trava. Consegue visualizar sua vida com liberdade financeira, com tempo livre, e sentir isso.
Se não consegue, esse é o ponto crucial. A realidade muda quando a imagem mental muda. Você pensa, o pensamento gera emoção, a emoção cria um estado vibracional. E esse estado determina o que você atrai, como age e seus resultados, uma sequência. Pensa, sente, vibra, atrai. Tudo que você tem de bom ou ruim veio dessa sequência. Para mudar o que recebe, precisa mudar o que pensa e sente. Lembro quando comecei a visualizar minha vida diferente. No início era difícil, minha mente me sabotava. Quem você pensa que é? Isso é impossível para você. Mas eu continuei, persisti, e um dia a imagem ficou mais clara, mais forte, e senti que era real. Aí tudo mudou, não porque o mundo mudou, mas porque eu mudei por dentro. Quando você muda por dentro, o mundo se alinha com sua nova vibração. Você não vive o que deseja, vive o que acredita, e acredita de verdade no que sente como verdade. Para viver uma nova realidade, não espere que ela chegue. Cria dentro de você. Visualize, sinta, haja, o mundo se adaptará. Já se perguntou por que continua caindo nos mesmos padrões, mesmo com tanta informação? Leu livros, viu palestras e ainda se pega repetindo os mesmos erros? Eu já passei por isso. Achava que o problema era falta de conhecimento, estudava, mas os resultados não vinham. Entendi, não é o quanto você sabe, é o quanto você repete. A repetição é o elo entre o saber e o ser. Transforma um conceito em convicção. Pode ouvir uma verdade poderosa uma vez e se emocionar, mas só ao ouvi-la 100 vezes, sentindo, pensando, agindo sobre ela, ela se torna parte de você. Li, pense e enriqueça todos os dias, por anos. A cada leitura, uma nova parte de mim acordava, como acender luzes apagadas desde a infância. Eu repetia, mesmo sem entender tudo, mas repetia. Algo em mim dizia que funcionava, e funcionava. A maioria das pessoas consome conteúdo, mas não aplica. Ou aplica uma vez e desiste, não repetem. Não se expõem o suficiente à ideia, não a vivem até que se torne natural. O que está programado no subconsciente é mais forte que uma inspiração momentânea. Lembra de aprender a dirigir? No começo era difícil, depois ficou automático. Isso aconteceu porque você repetiu. O cérebro aprendeu. O mesmo vale para confiança, autoestima, abundância, disciplina. Tudo isso é comportamento, e comportamento vem de programação. E programação só muda com repetição contínua e consciente. Eu escutava o mesmo áudio todos os dias, às vezes mais de uma vez. Minha mente não absorvia tudo de uma vez. Era incrível perceber como, mesmo ouvindo o mesmo conteúdo, eu descobria ideias novas, porque a cada vez eu estava diferente. Meu nível de consciência mudava. O que antes parecia só uma frase se tornava um gatilho de transformação. Já teve essa sensação de reler algo e pensar, como eu nunca vi isso antes? Você viu, mas não estava pronto para absorver. A repetição é vital, rompe a resistência, torna possível o que antes parecia impossível. Seu paradigma atual foi formado por repetição, ouvindo as mesmas crenças, os mesmos medos, os mesmos limites, por anos. E se foi assim que ele se formou, é assim que ele pode ser substituído. Você pode reprogramar seu subconsciente, mas precisa se comprometer com a repetição. Ler o mesmo parágrafo todos os dias, ouvir o mesmo áudio por semanas. Visualizar o mesmo objetivo várias vezes ao dia. Não uma vez e pronto, mas até que aquilo se torne mais familiar que o velho padrão. Até que seja automático, natural, verdadeiro. Lembra do que te ensinaram na escola? Lia, fazia prova, esquecia, porque não repetia, porque não vivia o que aprendeu. Aprender de verdade não é passar numa prova, é mudar seu comportamento. E isso só acontece quando a repetição vira hábito.
Escolha uma ideia poderosa, uma frase que te inspira, uma visão que te motiva. Repita todos os dias. Escreva. Leia em voz alta. Ouça, medite sobre ela, até que vire parte do seu sangue, parte da sua identidade. Minha vida só mudou quando eu entendi isso. Quando percebi que o segredo não estava em aprender mais, mas em praticar mais o que já fazia sentido para mim. Foi assim que saí de uma vida de escassez para uma vida de liberdade. Repetindo, todos os dias, com intenção, com disciplina, com fé. Porque a repetição transforma dúvida em certeza, medo em coragem, intenção em ação. E ação repetida cria uma nova realidade. Não precisa de uma ideia nova, precisa de um compromisso novo com a ideia certa. E tudo começa com repetir. Repetir até virar verdade. Verdade até virar identidade. E identidade até virar destino. Todos querem liberdade, tempo e dinheiro. Viajar quando quiser, comer o que gosta, ajudar os pais, viver com tranquilidade, fazer escolhas sem olhar o saldo da conta. O que me impressiona é que todos querem isso, mas quase ninguém acredita que pode ter. Esse é o erro. A maioria vive como se a liberdade fosse um privilégio de poucos, mas a verdade é que a liberdade é consequência direta de como você usa sua mente. E se você aprender a usar sua mente corretamente, vai perceber que liberdade não é um prêmio para os especiais, é uma escolha, é um estado mental. Por muitos anos, eu achava que liberdade era algo exclusivo dos ricos. Mas depois de décadas estudando e observando pessoas comuns alcançando resultados extraordinários, descobri o que ninguém nos conta. A liberdade começa com a percepção. Tudo muda quando você muda a maneira como enxerga o mundo. Já parou para pensar como lida com seu tempo, com suas ideias, com as possibilidades ao seu redor? Quando eu entendi que todo mundo tem as mesmas 24 horas, minha mente deu um clique. Por que alguns conseguem criar empresas, prosperar, ter tempo com a família, cuidar da saúde, enquanto outros estão sempre correndo atrás, sempre ocupados, sempre cansados? É porque os que têm liberdade aprenderam a usar o tempo com intenção. Não é sobre fazer mais, é sobre fazer o que importa. Uma pesquisa mostrou que as pessoas mais bem-sucedidas do mundo não são as mais ocupadas. São as que sabem dizer não para o que não as leva para onde querem ir. Isso exige clareza, e clareza exige mente treinada. A liberdade também está ligada à sua relação com o dinheiro. Já percebeu como alguns ganham bem, mas vivem com medo de perder tudo? Ou como outros vivem presos a dívidas, como se o dinheiro fosse sempre um problema, uma fonte de estresse. E isso acontece porque a maioria nunca aprendeu a pensar sobre o dinheiro de forma saudável. O dinheiro, na verdade, é uma ideia, uma energia de troca. Ele responde ao seu nível de consciência. Sua renda não define seu sucesso. O que importa é o uso que faz dela e, acima de tudo, o que você acredita merecer. Já vi gênios formados em universidades de ponta batendo na trave por falta de grana. Mas também conheci gente sem muita instrução formal, que amassou um baita dinheiro porque entendeu o jogo da mente, da imagem, da percepção. A chave não é só o conhecimento, não. É ter fé no seu taco e colocar a mão na massa. Sua cabeça é a sua ferramenta, a sua prisão ou a sua liberdade. Você tem um arsenal de armas poderosas lá dentro. Imaginação, lógica, garra, faro, memória, aquela intuição que te pega de surpresa. E a gente fica aí, esperando a solução cair do céu, quando a resposta está bem aqui, dentro da gente. Quer voar? Esqueça a fórmula mágica. Comece a trabalhar seus pensamentos, seus sentimentos, suas atitudes. Lembro de Toronto, uma época que eu só me afogava em tarefas inúteis, resolvendo problemas sem fim. Estava sempre ocupado, mas parado no tempo. Foi aí que comecei a estudar grandes líderes.
Descobri que eles não eram mais espertos, não. Tinham objetivos claros e uma disciplina de ferro. Eles faziam o que precisava ser feito, não o que queriam. Usavam a mente a favor deles. Entenda, a autoconfiança verdadeira nasce quando você reconhece sua capacidade de construir sua própria realidade, sem depender do aval dos outros. Quando você acorda com seus objetivos definidos, sabendo que tem potencial para alcançar muito mais sucesso, prosperidade e fazer a diferença. Quando você entende que a repetição de ações eficazes, aliada ao treino mental constante, transforma o impossível em algo natural. A liberdade financeira e de tempo não é o ponto de chegada, e sim o resultado de uma mente afiada, focada. Tudo começa com uma pergunta simples: como eu uso minha mente hoje para construir a vida que eu quero? Não é sorte, é consciência. Consciência que, alimentada pela repetição, disciplina e foco, gera algo imbatível: a verdadeira liberdade. A maioria não fracassa por falta de talento, e sim por esperar permissão para vencer, buscando a aprovação da família, do chefe, da sociedade. A gente se auto-sabotar, com medo de parecer ambicioso, ousado, diferente. Mas esquece, você não precisa de licença para viver o seu propósito. A segurança de verdade surge quando você para de pedir permissão para ser quem você é. O que trava muita gente não é a insegurança sobre o caminho, mas o medo do que os outros vão pensar. E se me acharem convencido? E se eu der com os burros na água? E se o sucesso me afastar de quem eu amo? Esses pensamentos minam seu potencial. Mudança exige se libertar da necessidade de aprovação. Lembro da época em que comecei a compartilhar meu conhecimento, sem diploma, sem status, enfrentando descrença, risadas, críticas. Muita gente achava que era só papo furado, que positividade não enche a barriga. No começo mexia comigo, mas eu entendi que não podia mais viver tentando me encaixar em padrões que não funcionavam. Você sente isso? A sensação de estar usando um personagem que não te representa? Isso é uma vida falsificada, que destrói a autoconfiança, porque você se trai para agradar os outros. E os outros sempre terão algo a dizer. Siga as regras, vão te criticar. Seja humilde, vão te chamar de covarde. Se sacrifique, vão achar pouco. Então, por que se esconder? Você nasceu para crescer, evoluir, inspirar, incomodar os acomodados. Quantas pessoas desistiram dos sonhos por causa de críticas? Quantas se tornaram versões menores de si mesmas para não perder amigos? Quantas enterraram seus talentos com medo de brilhar demais? O mundo precisa de gente que se recusa a se moldar às expectativas alheias, que assume seu valor e não pede desculpas por crescer. Você pode ser essa pessoa, quebrando esse ciclo da permissão, dizendo para si mesmo: eu me autorizo a vencer. Quando você decide abraçar sua grandeza, algo muda. A postura, o olhar, a energia, e o mundo reflete essa transformação. Quer respeito? Respeite-se. Quer valor? Pare de se menosprezar. Quer liberdade? Livre-se da opinião alheia. Uma força incrível te espera, independente de autorização externa, só depende da sua decisão. Nos próximos 3 dias, repita 3 vezes por dia: eu não peço mais permissão, eu me autorizo. Em momentos de medo, vergonha ou dúvida, lembre-se, você não está aqui para agradar, mas para ser autêntico. Vivendo a sua verdade, a confiança se torna inabalável. Você não precisa de permissão para ser quem você é. A verdadeira confiança vem de dentro, da decisão de se respeitar e se mostrar para o mundo. Esse momento pode ser agora. Se fez sentido, o próximo vídeo vai te ajudar a ir mais longe, a aprofundar esse entendimento, a se tornar um pouco melhor. Obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.